Fala pessoal, e aí, como é que vocês têm andado? Espero que bem. Esse é o nosso segundo Walk Talks, nosso segundo encontro. Faz um tempo desde o primeiro, isso é verdade, mas eu não desanimei do projeto, eu não abandonei vocês. Pelo contrário, desse tempo eu fiquei pensando qual seria o nosso segundo encontro, como é que seria, qual tópico, qual assunto seria. E eu pensei em alguns bons, é verdade, mas eu acho que nenhum deles é tão oportuno e eu poderia tratar com tanta sinceridade quanto esse que eu vou trazer para vocês hoje. Lembrando que o Walk Talks é basicamente isso que ele se propõe, conversas da caminhada na caminhada. Então eu vou estar trazendo assuntos corriqueiros do nosso dia a dia, só que com teologia aplicada, né, com a revelação das escrituras. Então a gente sempre vai ter uma conversa, e o foco é esse. Então interaja comigo nos comentários. Eu descobri pelo primeiro vídeo que muitas pessoas se identificam comigo, no sentido de muitas pessoas estão vivendo experiências parecidas, né, e tal. Vocês deram um feedback muito legal. Então eu espero que vocês continuem participando desses vídeos, deixando nos comentários, compartilhando com pessoas que vocês se recordam que estão na mesma situação, porque assim a gente vai se ajudando. O propósito no final é sempre esse, né? Fazê-lo conhecido, tornar o Senhor conhecido. E também lembrando que todos os vídeos eles têm uma base bíblica. E eu sou tão literal com isso, eu sou tão exigente com isso, que literalmente a base toda bíblica. Nós temos King James, nós temos Devocional de Jonathan Edwards, nós temos Almeida Corrigida Fiel, nós temos a RC, Bíblia Estudo. Brincadeiras à parte, eu acho que eu estou desenquadrado, espero que não. Vamos para o nosso assunto de hoje. Bem, a verdade acaba sendo sempre a palavra de Deus, e como diz em Provérbios 16:9, em sua alma o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Eu falei com vocês no primeiro vídeo que estava planejando os meus caminhos de fazer o concurso da Polícia Federal. Pois é, eu passei, eu acho que 6 meses estudando, dediquei bastante para esse concurso, buscando muito a Deus, buscando muita direção do Senhor em cima disso. Então, assim, num plano ideal, estava tudo bem, né? Estava buscando o Senhor, estava fazendo a minha parte, estava me dedicando, e eu cheguei na hora da prova, fiz ali e tal, tive algumas surpresas negativas, algumas coisas que não eram padrão das últimas provas, mas a verdade é que no final das contas eu fui reprovado. Pois é. E quantas vezes isso também não acontece na nossa vida, de certas formas, né? A gente se dedica para fazer os nossos planos, a gente faz tudo que está no nosso alcance, do melhor jeito possível, a gente coloca Deus nos nossos caminhos, a gente faz a nossa parte, a gente busca o Senhor, tá tudo certinho e ainda assim o plano dá errado. E aí, o que fazer quando o plano não dá certo? Eu seria muito desonesto com vocês se eu dissesse que eu lidei muito bem com essa notícia. É mentira, porque assim, eu sempre soube que das duas uma, né? Se eu for aprovado, bem, ok, vai ser muito legal, mas se eu for reprovado, na minha cabeça, se eu for reprovado, eu vou estar em paz, porque eu sei que é da vontade de Deus, então outra coisa melhor vai se abrir, porque os planos dele são muito melhores que os meus, e as coisas vão dar certo, e ok, posso ter paz no meu coração quanto a isso, até vir a notícia. E aí quando eu soube, eu fiquei arrasado. Poxa, fiquei, eu acho que uns dias, eu acho que uma semana de luto, pensando, tipo, o que eu vou fazer agora? Me sentindo assim, meio sem direção, sabe? O que eu vou fazer agora? Qual vai ser o próximo passo? O que a gente vai tentar? Porque, como eu falei com vocês, eu tenho um grande motivador nessa equação toda, que é me casar. E aí, pra gente casar, a gente tem que ter uma base, a gente tem que ter uma direção, tem que começar de algum lugar, né? E eu fiquei, o que eu vou tentar agora, gente? Eu já tentei tanta coisa, né? O que eu vou tentar agora? Me senti perdido. Só que tem uma verdade bíblica que se aplica nesse contexto, né? Como diz no Salmo 119, versículo 105, tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, o primeiro passo, se você está nessa situação do plano não ter dado certo, volte-se para a palavra. E no caso, agora adentrando na minha situação específica, no meu testemunho específico,
ele não me deixou sem resposta. A palavra que ele deu, na verdade, foi uma palavra mais difícil do que eu poderia imaginar que seria. Normalmente, né, eu teria ali um conforto de tipo, vai dar tudo certo e tudo mais. Só que, na verdade, ao invés de eu pedir e Deus me dar uma coisa, ele me pediu uma coisa. E o que ele pediu tá lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 até o 18. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Poxa, Deus, como é que você pede que eu me alegre no meio de todo esse desapontamento, né? No meio de toda essa desilusão? E aí, né? Como eu vou me alegrar? E essa foi a pergunta que eu fiz pro Senhor, sinceramente, em oração. Tô sendo bem vulnerável aqui com vocês. E aí, pai, o Senhor pede que eu me alegre no Senhor e tal, mas está muito difícil. O que eu faço? E mais uma vez ele me respondeu. E eu espero que essa resposta também seja uma resposta para você que está assistindo esse vídeo. A resposta dele veio com uma palavra: providência. E essa palavra ela veio um pouco turbinada e numa bela roupagem, que inclusive eu quero recomendar para vocês esse livro aqui, do John Piper, Providência. Corte do diretor para dizer que eu compro os meus livros na Plenitude Distribuidora. O preço sempre é um dos melhores que eu consigo encontrar. Forte abraço. É um livro considerável, principalmente para quem, como eu, tinha costume só de ler quadrinhos do Batman e do Superman, são muito bons, mas sempre dizia melhor do que Marvel. Foi uma leitura simplesmente transformadora, né? Porque o John Piper ele se dedica, eu acho que umas 850 páginas, só em falar sobre as implicâncias, o que é a providência de Deus e as implicâncias da providência de Deus na nossa vida, né? A gente tende a reduzir esse conceito de providência a coisas muito, superficiais. No caso, estou precisando de um emprego. Deus providenciou uma porta. Então, a providência seria então o que Deus pode fazer por mim, o que Deus me dá, isso é a providência? Muito pelo contrário. O John Piper aqui ele traz na página 41 a confissão de fé de Westminster, a definição que a confissão de fé de Westminster traz para a providência, e ele fala assim com um aval simplesmente insano de que é a melhor definição que nós temos até hoje desse termo, né? E aqui diz, Deus, o grande criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde a maior até a menor, por meio de sua providência sábia e santa, de acordo com a sua presciência infalível e o soberano e imutável conselho de sua própria vontade. Para quê? Para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. É literalmente dizer que Deus, ativamente, com a sua mão misericordiosa, cuida de cada coisinha em todo o cosmos, em toda a realidade. E quando você começa a parar para pensar nisso, é simplesmente humilhante que todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. E se você parar para pensar, nossa, mas como Deus, sendo assim tão grande e tão cuidadoso, iria se importar com a minha vida pessoalmente? Então, alguém pegou essa resposta e fez em forma de música que fala tipo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E a resposta: e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Eu não sou cantor, eu não sou músico,
Mas essa canção é uma verdade. Apesar de tanta grandeza, ele se importa com nós que somos tão pequenos. Por quê? Porque nós somos seus filhos e ele ama os seus filhos. Então, quando o Senhor me convidou para olhar para a providência, não para as coisas que ele podia ou não fazer, para as portas fechadas ou abertas, reprovação ou aprovação, mas por quem ele é, e ele é um pai cuidadoso, um pai zeloso, que sabe de todas as coisas e nada sai do controle das suas mãos. Quando eu olhei para isso, eu senti paz no meu coração. Sabe por quê? Porque as circunstâncias mudam. Caso contrário, Paulo nunca teria precisado falar em 1 Tessalonicenses que eram para eles se alegrarem em toda e qualquer circunstância. Isso já seria fato consumado, né? Uma verdade plena. Mas as circunstâncias mudam o tempo todo, né? Às vezes as coisas vão bem, às vezes as coisas vão mal, mas uma coisa não pode mudar, que é a nossa alegria no Senhor. E sabe como isso não muda? Se a gente tirar a nossa alegria, a nossa satisfação das circunstâncias e colocar em Deus, porque Ele é eterno, Ele é a nossa rocha forte, Ele é a nossa fortaleza, e pode passar o tempo, pode acontecer o que for, mas Ele não muda. Só para mostrar para vocês aqui rapidão, enquanto eu estava editando o vídeo, eu percebi que quando Deus me deu a palavra no dia 21, para que eu me alegrasse nele, logo depois do resultado da prova, eu acabei reparando aqui que no dia 22 ele também me deu outra palavra que foi em cima do que eu estava conversando com vocês. Eu tenho adotado agora o costume de anotar sempre que Deus me dá uma palavra e depois eu anoto o contexto dessa palavra que ele trouxe para mim, né? Normalmente ele fala nos versículos diários do aplicativo da Bíblia no telefone, mas ele também tem falado de diversas formas. E uma delas foi no dia 22, que eu anotei no dia 23, perdão, 2 dias depois, que foi através de um devocional que meu pai recebe no WhatsApp. Ele me encaminhou, porque ele achou que seria bom, e logo esses versículos aqui, olha só. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, plano de fazê-los prosperar, não de causar dano, plano de dar a vocês esperança em um futuro. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso tudo é prova de que Deus sempre está falando, basta a gente estar atento para ouvir o que Ele tem para nos dizer. Então eu demorei um pouco para aprender isso e quando eu aprendi, eu transformei numa canção que eu vou fazer para vocês aqui e que eu falei com Deus que eu gostaria de poder orar para Ele uma canção que transmitisse essa verdade de tudo que eu aprendi. Porque a gente deve ser sempre sincero nas nossas palavras, não é mesmo? Essa canção, ela é uma verdade que eu quero afirmar para mim mesmo. Ela tem uma declaração muito forte a respeito da confiança que nós devemos ter em Deus. A despeito de estarmos ou não sem direção, a despeito das circunstâncias, os nossos olhos têm que estar no Senhor. Assim como essa música edificou muito a minha vida, eu espero que ela edifique também a sua e que te convide sempre a olhar para o Senhor. Ignore as circunstâncias, porque quando a gente coloca os nossos olhos no Senhor, quando Ele é o centro do nosso coração, não importa o que aconteça, nós sempre vamos ter satisfação plena. Caminha sem perceber, pra onde vai é se perder de si. E do que virá, mas se não há direção, nem caminho pelo chão seguir. O que esperar? Vejo o céu tão grande, tão profundo. Vejo a terra, o mar e o que nele
aquele que me ama. Nem eu posso descansar em seus caminhos, confiar, mesmo sem os enxergar. Sua mão me guiará. E ainda que eu ande no vale da morte, eu não temerei, pois tu guarda meus pés. E ainda que sopre o vento mais forte, eu não cairei, eu prosseguirei, pois tu és meu refúgio, minha fortaleza. Tu és minha força na minha fraqueza. Não vais falhar, nunca falhará. E nele eu posso descansar, em seus caminhos confiar. Posso sim, mesmo sem os enxergar. Sua mão te guiará. E guiou. Confesso que, muito embora eu tivesse um pouco sem direção, o que fazer, há tempos o Senhor tem tratado o meu coração, tem me direcionado cada vez mais, tem me mostrado qual é a vontade dele e tem me dado esperança de um futuro, né? Eu espero que essa esperança também alcance o seu coração. Valeu, galera. Tamo junto.